Boa tarde, doutor Gabriel, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Olá, Gabriel, tudo bom? Bem, Tudo nós bem. terminamos agora, né, a palestra acabou de ser transmitida em estreia e já estamos recebendo aqui nossos participantes do 6º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Temos recebido aqui vários comentários acerca da sua exposição, da sua palestra. Eu vou trazer alguns para você saber a respeito. Tem o Juan, que comentou que a IA é um tópico muito interessante, deu boa tarde. E a Sara comentou que legal não demonizar a inteligência artificial, mas saber aonde utilizá-la. E a gente tem várias pessoas que mandaram já algumas perguntas aqui, e certamente chegarão outras ao longo desse momento Tira Dúvidas. A primeira delas, e agradecendo já a sua presença, agradecendo por ter trazido a sua contribuição para o nosso 6º CDNB, que certamente engrandeceu muito o evento. A Sara pergunta, esse modelo que você disse, que vocês treinaram e usam, vocês consideram como padrão ou ele é constantemente atualizado e treinado? Muito bem. Obrigado, então, a todos que participaram, assistiram, né? Inicialmente, obrigado também à organização, o Luciano, que está aqui. Essa é uma boa pergunta, né? E você tem que ter muita clareza qual que é o objetivo dos seus modelos, né? Então, isso existe até uma diferença entre o que é chamado offline ou online, né? Que se você vai treinar um modelo e colocar ele para atuação, ou se você tem um fluxo de dados que ele vai vai crescendo à medida do tempo, né? À medida que você vai coletando mais informação. Então, o que é comum quando você tem bancos de dados grandes, eles costumam ser relativamente fixos e ou eles vão ser atualizados de tempos em tempos, ou você vai coletando informação e vai ter que decidir quando fazer essa atualização, né? Então, a resposta mais simples ele não é definitivo, os modelos que a gente treina, mas até aquele momento que a gente fez, ele era o melhor que era possível e o crescimento do banco de dados, nessa área, pelo menos, ele é relativamente lento, né? Então, até aquele momento, ele era considerado o padrão, entre aspas, que você colocou, né? Mas à medida que ele cresce significativamente, você acha que a distribuição estatística do seu dado, né? A distribuição do seu dado possa ter mudado, ou se tem uma informação que você acha que é importante atualizar o modelo, daí você vai retreinando, né? E aí tem o limite, que eu falei, né, que são os modelos online que você constantemente vai atualizando, retreinando e melhorando ao longo do tempo, né? Então você tem que ir monitorando a qualidade disso ao longo do tempo. Obrigado pela pergunta. Ela responde aqui, inclusive, em tempo real, Gabriel, no chat, perfeito, obrigado, ela coloca. Temos uma outra questão da Thalita, se as predições não acontecem por meio de dados prévios, não há necessidade de testes físicos, como você organiza, então, essas funções de predição que você comentou? Perfeito. Obrigado, Thalita, pela pergunta. Esse é um ponto importante, né? Então, em muitos casos, ou na grande maioria deles, o que a gente quer é realmente isso. A gente não precisa ter uma informação prévia para você conseguir prever alguma coisa, né? Então, essa é a ideia de ter um modelo, né? Você não precisar de uma informação para ter uma ideia do resultado. Mas isso não quer dizer que você, em momento algum, vai confirmar se esse resultado faz sentido ou não. Então, em vários dos trabalhos, a ideia é você ter um modelo que permita você explorar todo esse espaço combinatório muito grande e te dar uma ideia de quais são os melhores candidatos que potencialmente ou vão otimizar uma propriedade ou você quer explorar todo esse espaço e ter uma melhor ideia de quais são as variáveis que influenciam ou não. Mas se a ideia é otimizar uma propriedade ou achar os melhores materiais ou melhores alguma coisa, né, para o seu problema, no final, em algum momento, você vai verificar isso. Então, em vários trabalhos que a gente chega no final com candidatos promissores e ou a gente faz uma simulação ou a gente sugere para ter um trabalho experimental e verificar que, de fato, aquele candidato, que até então era um candidato, realmente se torna um bom pretendente ali para satisfazer sua aplicação. Maravilha, muito obrigado, Gabriel. Agora temos uma pergunta, Ariel, fala o seguinte, você vê o potencial de grandes ferramentas como Conta Express, serem feitas com aplicação de tecnologia de IA, ou seria mais o caso de aplicações localizadas, personalizadas para cada projeto diferente de pesquisa, e como que as propriedades que interessam ou o grupo de materiais a ser estudado? Perfeito, obrigado pela pergunta. Acho que os dois caminhos são viáveis, né? Então, você já explorou, de certa forma,
parte da resposta, né? Então, a grande aplicação, principalmente de modelos de linguagem, né? Ele atua como assistente para criar modelos particulares para nichos específicos, né? Então, isso é o que você falou, ele funciona muito bem para isso. Então, aplicações localizadas ou de que, de uma maneira, você tem um conjunto maior e você quer aplicar, focar em uma área específica, isso é muito bom. Mas existe também, por outro lado, essa potencialidade de desenvolver grandes ferramentas. Então, a pergunta aqui do Ariel fala é principalmente de DFT, né, que é o Density Functional Theory, que são softwares que foram construídos ao longo de décadas, né? E eles têm funções muito bem estabelecidas. Então, esse tipo de aceleração é mais difícil de ter ganhos com modelos de linguagem, por exemplo, porque são problemas já conhecidos há muito tempo e que já foram otimizados, né? Então, por exemplo, recentemente teve um trabalho que conseguiram descobrir um novo algoritmo de diagonalização de matrizes de um tamanho específico, né? Mas o incremento de ganho disso, como ao longo do tempo já foi muito investigado esse tipo de problemas, ele acaba sendo pequeno, né? Então, porque os grandes ganhos já foram conquistados ao longo de décadas. Então, para esse tipo de projeto maior, a não ser que sejam áreas mais novas, que você não tenha muita coisa, tem um grande potencial. Agora, esses grandes projetos que já vêm de um desenvolvimento longo, ao longo de décadas, acho que talvez não. A não ser que você consiga imaginar pontos particulares que você precise de uma maneira diferente de pensar, ou testar muitas soluções potenciais e avaliar quais são boas ou não. Então, tem que pensar qual que é o diferencial que o tipo de ferramentas de IA pode dar em relação à estratégia tradicional. Perfeito, Gabriel. Realmente tem que haver qual é a proposta, né, de valor que se pretende entregar com a solução que esteja sendo utilizada ou mesmo desenvolvida. Temos uma outra pergunta da Luciana, que é o seguinte: como os modelos de inteligência artificial lidam com a escassez de dados experimentais em materiais inovadores? Isso é algo que, inclusive, no time aqui que eu lidero, já passamos por isso algumas vezes. E que estratégias estão sendo utilizadas para garantir que as previsões feitas por IA sejam realmente confiáveis e aplicáveis na prática industrial? Perfeito. Uma bela pergunta, Luciana, e muito difícil, né, de responder, porque são desafios atuais, né? E isso não é tanto da ferramenta em si, mas, como a gente falou na pergunta anterior, o importante sempre é ter uma clareza de o que uma ferramenta pode fornecer e qual é a estratégia de melhor fazer uso desse tipo de ferramenta, né? Então, acho que tem diferentes maneiras de responder, porque essa é uma pergunta bem complexa e desafiadora, né? Então, o problema inicial, vamos supor que você falou de escassez de dados. Então, uma potencialidade desse tipo de ferramenta é o potencial generativo, né? E generativo, agora, a gente não está falando de modelos de linguagem. A gente está falando você pode treinar um modelo que ele agora vai conseguir gerar novas combinações, então, num volume muito grande, e aí depois você vai ter que ter um processo de screening, né, de filtragem para quais candidatos fazem sentido ou não, ou quais são promissores ou não. Então, essa potencialidade generativa é um ponto, principalmente em áreas onde você tem escassez de dado, você precisa primeiro gerar, então um processo de gerar muitas combinações, para depois você ter uma segunda etapa convergente para filtrar isso, né? Uma segunda abordagem para responder essa pergunta é você, quando não tem dados em volume grande, você pode complementar modelos ou uma tomada de decisão com outro tipo de informação. E em muitos casos você tem muito conhecimento, seja pelo próprio domínio, então como restringir o espaço de busca, ou muitas vezes por abordagens baseadas em princípios da física. Então você tem ou um modelo fenomenológico ou uma equação que está guiando alguma propriedade, e aí você tem como combinar. Parte do seu trabalho é guiado pelos dados e parte por uma função ou uma equação física, né? E aí você tem que ver, esses dados, eles casam com a equação ou não? Então você tem abordagens híbridas, né? Então existe até uma área que é chamada Physics Inspired Neural Networks, onde uma parte da sua função de custo, que você está otimizando nos modelos, ela é dada por satisfazer uma equação. Então, isso a gente usa em alguns problemas, onde a gente quer achar materiais, por exemplo, e ver se eles vão satisfazer a equação de Schrödinger, por exemplo. Então, você tem parte da função de custo, que é dos dados, e parte das equações. Então, quando fizer sentido,
isso pode ser utilizado para complementar, né? Principalmente quando você não tem dados, isso é muito utilizado em várias áreas. Então, você combina escassez de dados com alguma informação adicional. Aí, outro ponto que é relacionado com isso, de utilizar uma informação adicional, é que, principalmente em casos onde tem escassez de dado, existe uma área que é chamada de regressão simbólica, né? Então, isso aí já é do ponto de vista de modelos ou de algoritmos mesmo, onde, ao invés de você aprender uma função qualquer com seu modelo de machine learning, você vai aprender uma forma analítica. Então, você vai aprender, de fato, uma equação simbólica, e aí você vai saber muito claramente como você conecta os inputs que você está fornecendo, que são as features, com a predição que sai no final. Então, você vê literalmente qual que é a expressão que está levando a entrada para a saída, e, do ponto de vista de dados e de informação, isso é muito bom, porque normalmente você tem um número de parâmetros muito menor para aprender. E a gente sabe, né, que se você tem poucos dados, é mais difícil você aprender um número muito grande de parâmetros. Então, a regressão simbólica, ela facilita e normalmente ela é muito melhor, ela generaliza muito melhor nesse contexto de escassez de dados. Então, isso foi um dos pontos que eu tentei mostrar, né, nos nossos trabalhos de sensores. Como a gente trabalha com um número de dados muito pequenos, na ordem de dezenas, a gente tem esses modelos simbólicos, então a gente tem poucos coeficientes para aprender e, como tem poucos dados, isso funciona melhor, ele generaliza melhor. Tem mais 2 pontos que dá para responder essa pergunta. Então, outro ponto é que sempre é possível trabalhar com o que é chamado de multifidelidade. Então, vamos supor que você tem um número muito pequeno de dados, porque, por exemplo, é uma caracterização que é custosa de fazer. Então, você pode complementar essa informação com alguma outra caracterização que é mais fácil de obter ou mais barata de obter. E aí você pode trabalhar nesses 2 níveis de fidelidade, que é você vai ter um maior volume de dados de baixa qualidade, entre aspas, e um número pequeno de alta qualidade, mas você consegue afunilar e conectar esses 2. Então, você pondera mais o dado de alta qualidade, mas você complementa ele com um dado mais fácil de obter. E aí, por fim, essa é uma estratégia e um problema mais geral, que está cada vez mais importante, que é sempre que a gente tem um modelo de preditivo, principalmente, é importante fazer essa verificação, se ele faz sentido ou não, e tem uma área que é chamada de quantificação da incerteza. Então, existem várias estratégias, né, de treinar modelos, mas você já consegue não só ter uma predição do que está saindo do modelo, mas também uma incerteza associada à sua predição. E aí a gente até retorna na primeira pergunta que, se eu não tenho dado suficiente em um domínio especializado, a minha predição fica mais incerta. Então, onde eu tenho um volume muito dado e eu quero prever algo que é parecido com o que eu já tinha no meu conjunto de dados, eu posso ser mais confiante. Mas à medida que eu vou me afastando do meu conjunto de dados, aí você tem que ter uma cautela maior. Então, ter essas métricas de incerteza na própria predição já te ajuda a guiar se você está entrando em um território mais desconhecido ou mais parecido. Então, isso, assim, acho que essa pergunta como um todo é uma das áreas bastante em desenvolvimento na pesquisa, né? E que a gente tem que estar sempre lembrando disso, né? Então, sempre que a gente tiver um modelo preditivo, você tem que necessariamente verificar se o resultado está fazendo sentido ou não. Então, uma ótima pergunta e uma ótima discussão. Maravilha, muito obrigado, Gabriel. Certamente está enriquecendo bastante, né, na formação e na atuação dos profissionais também que estão aqui conosco. Nós ainda temos 3 perguntas e 3 minutos, então acredito que a gente consiga abordá-las. A Sara pergunta, pode falar mais sobre a agricultura 4.0 no uso de plantas? E ela coloca, muito interessante. Perfeito. Então, vamos lá, rapidinho. Você tem diferentes abordagens, né, de fazer agricultura 4.0 hoje em dia, e é importante saber quais são os tipos de dado que você precisa e qual o tipo de decisão que você quer fazer, né? Então, existem abordagens que é utilizar dados de imagem, então, por exemplo, drones, né, que vão varrer o campo. Tem abordagens que você vai quantificar alguma coisa no solo diretamente, para ver se variáveis que dependem do solo vão afetar a planta. E o que a gente trabalhou é diretamente com a planta. Então, a gente está medindo um sinal elétrico que vem diretamente de acordo com o grau de hidratação da planta. Então, em relação a essa informação de hidratação, esse tipo de sensor está dando informação. Se for necessário verificar outras variáveis, a gente tem que fazer complementar para ver que informação não é possível de obter com esse tipo de sensor. Então, são abordagens complementares
e cada uma tem prós e contras em sentido de custo, escalabilidade e aplicação, né? Maravilha, muito obrigado, Gabriel. A pergunta seguinte é da Thalita, ela coloca a palestra muito rica, obrigada. E quais são as estratégias ou recursos para aferir a qualidade das informações, tanto incorporadas pela IA, quanto as desenvolvidas por ela? E ela agradece. Perfeito. Essa também é uma pergunta bastante difícil, né? Então, a gente, no processo, né, de criação e treinar modelos, né, de IA, sempre tem uma etapa que é a exploração dos dados em si e você ter algumas métricas para avaliar a quantidade de informação. Então, tem diferentes graus e complexidade que você pode fazer isso, mas uma das mais simples é ver o quão correlacionado estão os seus dados de entrada e tem maneiras de você separar a informação e ver quão diferentes são os dados entre si. Então, se você tem um conjunto de dados lá e você vai medir várias variáveis, tem maneiras de fazer projeção. Então, normalmente são métodos de redução de dimensionalidade, que você vai ver quão diferentes são os seus dados entre si, e isso é uma métrica de informação, né? Porque se você tem várias variáveis que elas não estão medindo coisas diferentes, ou dados diferentes não tem algum número que estão mudando alguma coisa, quer dizer que você não está tendo informação. Então, principalmente, acho que são os métodos de redução de dimensionalidade. E aí, depois, quando você chega no final e tem os dados preditos, você pode fazer a mesma coisa, né? Quantificar quão similar ou diferente eles estão. Maravilha, obrigado, Gabriel. A outra pergunta que chegou é da Nayara, ela coloca fantástica a sua palestra, doutor Gabriel, muito obrigada, e gostaria de saber qual é o número de parâmetros que esse modelo conseguiria avaliar simultaneamente. Perfeito, obrigado pela pergunta. Em termos computacionais, essa é uma área muito interessante que cada vez mais, do ponto de vista de custo computacional, a gente está conseguindo lidar com números maiores e maiores. Então, a gente não tem, a princípio, uma limitação do número de parâmetros dos modelos que a gente consiga lidar. Então, só para ter uma ideia, modelos preditivos para áreas físicas ou científicas, né, eles estão normalmente na casa dos milhares até milhões de parâmetros. Isso é diferente dos modelos que a gente vê de linguagem, que estão na casa dos bilhões. Então, a gente vê os modelos mais recentes, né, de linguagem, eles estão nas centenas de bilhões de parâmetros. Mas isso por quê? Porque você tem um tamanho do dataset de linguagem, que é basicamente a internet toda, que precisa fazer uso desse número de parâmetros para mapear as sutilezas, né, na variação desses dados. Nos modelos que a gente tem dados hoje, científicos pelo menos, não existe nenhuma área que a gente vislumbre ter esse volume de dados tão grande quanto esse. Talvez, se a gente modelar processos 3D, 4D, etc., a gente chegue nisso, mas coletar esse dado é muito difícil. Então, do ponto de vista de lidar com esse número de parâmetros, não temos muitas restrições. A gente trabalha com GPUs e, quando necessário, servidor de alta capacidade de processamento, né, HPC, computação de alta performance, mas a gente nem precisa, na maioria dos casos, fazer isso. Então, a gente está ali lidando na casa dos centenas, às vezes milhares de parâmetros, principalmente quando a gente lida com uma modalidade que, pela sua natureza, ela tem um volume maior, né, que são principalmente imagens. Mas acho que esse não é um gargalo hoje ainda. Talvez possa ser no futuro próximo. Maravilha, muito obrigado novamente, doutor Gabriel. Certamente contribuiu muito esse momento, tira dúvidas para esclarecer, né, algumas das questões dos nossos participantes que realmente se mostraram extremamente motivados, né, com o tema e com a palestra. Temos aqui vários agradecimentos. A Sara te agradece, Ariel, Bianca, Alain Delon, Sara, outra Sara, uma Sara com H, outra não tinha o H no final. O Juan Carlos agradece, a Luciana e vários outros aqui colocando comentários, agradecendo, e nós, em nome da coordenação e organização do Sexto CDNB, te agradecemos mais uma vez por ter estado conosco no evento. Obrigado, e eu que agradeço também a participação e engajamento do público. Muito bom, não só essa sessão, mas como o evento como um todo. Obrigado. Valeu, muito obrigado, Gabriel. Até mais. Até.